Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudem Araújo, ou como alguns me chamam aí de Tio Bolinha. Bom, meninos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas e falar de um assunto que corresponde ainda à unidade 2 do livro de vocês, que fala sobre a moral repensada, conflitos éticos. Hoje, mais precisamente, a gente vai falar um pouco e entender sobre a filosofia contemporânea e, sobretudo, sobre um carinha aí que está escrito no capítulo de vocês e que em algum momento vocês ouviram falar dele. Afinal de contas, de quem eu estou falando? Eu tô falando de Albert Camus. Afinal de contas, tio, quem é esse cara e por que é importante estudar sobre ele? Vamos chegar lá. O Albert Camus, ele é um escritor, ele é um filósofo, ele é conhecido por suas reflexões filosóficas. Para entender um pouco sobre esse cara, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico que ele estava inserido naquele momento. Digamos assim, que não foi tão bom assim, sabe? A vida de Camus, ela foi marcada por ausências, por perdas. É triste. Mas Camus, ele chegou a perder o pai dele na Primeira Guerra Mundial. Ele era diferenciado quando a gente acaba comparando ele com filósofos franceses, outros filósofos franceses, por exemplo. Porque, afinal de contas, a infância dele foi muito diferente. Não tinha jornais, não tinha rádios, energia elétrica e muito menos água corrente. Algumas pessoas falam que suas primeiras contribuições foi quando ele tinha 22 anos de idade, quando ele escreveu o seu primeiro diário. Fez algumas anotações que tratavam sobre a sensibilidade. Inclusive, essa sensibilidade de Camus, que foi importante para ele. Porque, afinal de contas, foi através dessa sensibilidade em que ele começou os seus estudos em um liceu. Com o passar do tempo e tudo, e com esse crescimento intelectual de Camus, ele passou a se tornar reconhecido, sabe? Um escritor, um jornalista na França. Mas, afinal de contas, professor, qual é a ligação de Camus com essa ética da filosofia contemporânea que nós estamos estudando? Nós estamos vendo diante desse capítulo, diante desses conflitos éticos, que de repente o que pode ser correto para uma cultura pode não ser correto para outra cultura. Aí vem algumas interrogações nas nossas cabecinhas do tipo, afinal de contas, como é que nós vamos resolver um conflito ético se o que eu acho que pode parecer correto para mim não é correto para o meu colega e vice-versa? Ai! São essas indagações que a ética da filosofia contemporânea questiona, sabe? E eu vou explicar para vocês em que sentidos. Pro Camus, meus amores, não é importante, muito menos necessário, que a gente tenha absoluta certeza de que o nosso valor moral, o seu valor moral, ele seja uma verdade verdadeira absoluta, para que ela seja importante assim. Pro Camus, a gente precisa entender, sobretudo, o nosso contexto e se aprofundar diante desse contexto, que é muito particular. Porque se o ser humano, ele compreender, assim, sabe, a nossa situação, você compreender a sua, eu compreender a minha, enfim, que aí o ser humano, ele passa, de repente, a aceitar as suas limitações. E, minha gente, quando a gente passa a reconhecer isso, mas faz parecer que tudo fica diferente, uma luz norteia sobre a gente. Para Camus, diante disso, o ser humano, então, ele passa a ter coragem, por exemplo, até para amar, mesmo exatamente que ele não compreenda por que isso acontece. Eu acho que, de repente, em algumas situações das nossas vidas, você já deve um pouco ter pensado sobre isso. Às vezes, em algumas situações, nós amamos algo e não sabemos exatamente por quê, mas algo dentro de nós, afinal de contas, diz que é importante nutrir esse sentimento pelo outro. Enfim, mas falando um pouco sobre a ética dessa filosofia contemporânea, não demorou muito para que outros pensadores e filósofos começassem, na prática, a pensar sobre esse assunto e a questioná-los também. E a falar, afinal de contas, como a gente poderia resolvê-los. Calma, eu vou explicar. Não precisa ficar preocupado. Segundo alguns filósofos, por exemplo, em algumas situações, mesmo que nós não tenhamos coragem de enfrentar elas ou fazê-las, no fundo, a gente sabe que o correto, de repente, é fazer o bem àquela pessoa que nós amamos. E, de repente, quando ela precisa de uma ajuda, a gente sabe que o correto, de repente, é fazer o que for necessário e o convém para que aquela pessoa se sinta bem e segura, afinal de contas. E se essa pessoa que você ama, de repente, ela pode estar sofrendo, muito provavelmente você que está vendo esse vídeo faria o possível para ajudá-las. Ou eu tô enganado? Meus amores, a partir desse conceito que eu acabei de explicar para vocês, surge uma nova proposta. Na verdade, um outro valor, que seria o do sagrado. Do sagrado, o professor vai com calma. É só imaginar que o sagrado é aquilo que nós arriscaríamos a nossa vida por ele. Portanto, a gente vai imaginar, a partir do pressuposto que sacralizar o próximo
Na prática, é entender que isso significa tornar o próximo sagrado. Simples! Nossa, mas eu complico as coisas. É porque eu sou assim mesmo, vai acostumando. Mas para resumir de uma forma mais prática, o problema dessa tal ética contemporânea é que de repente nós poderíamos dar valor ao próximo, entender o próximo, mesmo que diante dessas circunstâncias a gente não entenda por quê. De uma forma muito profunda, intensa, sabe? A gente não entende. Mas apesar de não ter nenhuma explicação precisa sobre isso, de alguma forma faz nós se sentirmos comprometidos em agir assim e ajudá-los. Bom, vocês viram então o quanto é importante o estudo desses conceitos e do legado, sobretudo, que esses filósofos trazem para as nossas vidas até os dias de hoje. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Curtam, compartilhem com os amigos de vocês. Não deixa de se inscrever no canal da escola, acompanhar as próximas videoaulas. Tchau, tchau! Beijo do gordo!